Vasco tem problemas coletivos. Outro dia eu falei, alguém estava criticando o Maicon, acho que no jogo contra o Palmeiras. E alguém falou, pô, o Maicon toda hora rifa a bola, toda hora o Maicon tenta a bola longa. E hoje, mais uma vez, o Maicon toda hora buscava a bola longa. Por quê? E eu falei isso no jogo contra o Palmeiras. Talvez as pessoas tenham visto hoje, no jogo de hoje, por conta da saída do Sforza sendo vaiado, tenham entendido um pouco melhor. O Vasco saiu muitas vezes na bola longa contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, e hoje, mesma coisa, contra o Cruzeiro também, exatamente porque o Sforza não consegue passar essa bola para frente. O Sforza, ele dá vários passes laterais. Ou quando ele consegue quebrar uma primeira linha de marcação, se essa bola voltar no pé dele, ele vai dar para trás depois. Teve um lance no segundo tempo que foi assim. O Vasco saiu curto, o Sforza entrou na linha de zagueiros, centralizou, recebeu, passou para um dos zagueiros, quebrou a linha, né, avançou, recebeu entre as linhas. Ele voltou para o outro zagueiro, ou seja, ele andou 10 metros para frente, depois andou 10 para trás. E o jogo só foi fluir nos pés do Hugo Moura, que depois conseguiu uma arrancada, quebrou 2 linhas e foi dar uma bola mais à frente para o Maxime. Então, a bola do Vasco, a saída de bola do Vasco tem sido muito ruim. E não tem sido muito ruim por conta de um ou de outro. E não é nem, inclusive, só culpa do Sforza, que é um cara que eu critico aqui desde que chegou, que eu acho que não vale o que foi pago nele e cada dia que passa fica mais claro. Mas faltam ideias para o próprio Rafael Paiva, que é o treinador que está lá não só para escolher os 11 ou fazer as alterações no jogo. O principal trabalho do treinador é encontrar alternativas dentro do jogo para seu time conseguir sair de trás quando pressionado, para conseguir construir contra uma defesa mais fechada. E o Vasco, há alguns jogos, tem tentado sair curto, tem tentado sair jogando lá de trás. Não à toa o Sforza virou titular na vaga do Cocão, perdeu e hoje foi titular por conta da ausência do Cocão. Mas o Vasco tem tentado esse tipo de jogo já há algum tempo e não tem tido sucesso. O Vasco tentou isso contra o Flamengo e falhou. O Vasco tentou isso contra o Palmeiras e falhou. Tentou isso contra o Atlético Mineiro e falhou. Tentou isso contra o Cruzeiro e falhou. Tentou isso contra o Juventude hoje e falhou mais uma vez. E se o teu início de jogo já está comprometido, o fim do jogo não vai estar melhor. Ou seja, se você, quando está com a bola, vai sair com o seu goleiro, você já não consegue uma saída limpa, você não consegue trocar 4, 5 passes quando está pressionado, você não vai chegar lá na frente com qualidade. Tanto que o Vasco chegou muitas vezes na bola longa. O próprio Maicon, que hoje fez um jogo muito ruim defensivamente, falhou inclusive no lance do gol do Juventude com 3 minutos de jogo, foi quem conseguiu 2, 3 lances de bola longa, um para o PH no segundo tempo, outro para o Ryan também já na segunda etapa. Exatamente porque você não tem opção de jogo por dentro. Hoje os laterais, inclusive, foram muito mal, tanto o Puma quanto o Piton. 2 laterais que praticamente não participaram do jogo, nem para iniciar a jogada, nem para chegar à frente para construir alguma coisa. Ou seja, ficaram no meio do caminho. Não foram importantes nem ajudando a defesa na saída de bola e nem lá na frente na hora de finalizar a jogada. Aliás, os pontas também. Maxime foi um jogador que hoje foi muito abaixo, teve a estreia dele como titular e praticamente não tocou na bola. Os melhores momentos, os pequenos melhores momentos do Maxime no jogo foram pressionando, ou seja, jogando sem bola. O jogo com bola do Vasco é muito pobre. O Emerson Rodrigues, mais uma vez, mostrou que se não tiver que jogar num campo que ele tem espaço para correr, que seja um jogo de contra-ataque, ele vai produzir muito pouco, porque ele não é bom no drible curto, ele não é um cara de jogo associativo, não é um cara para fazer uma tabela, para fazer um jogo de triangulação pelo lado. Ele só consegue botar essa bola na frente e acelerar. Então, é um elenco muito limitado e pobre de ideias. O Vasco tem, inicialmente, essa ideia de sair jogando curto e não consegue. E não tem um plano B. O plano B é o Maicon rifar essa bola para o Ferretti. E aí é um jogo muito pobre. E aí você fica dependendo de ganhar uma segunda bola, porque esse teu meio de campo também não tem capacidade para isso. Os seus pontas não têm força física para duelar. A gente já falou sobre isso inúmeras vezes aqui. Não é uma novidade. Tanto que o David era o único que conseguia. Talvez o Ryan seja mais próximo da característica do David, mas é um cara que tecnicamente também não vem jogando bem, apesar de que eu achar que hoje não entrou tão mal assim. Coutinho, que entrou até pior no jogo do que ele. Mas, enfim, um jogo muito abaixo do Vasco. O Vasco, inclusive, chega nesse momento com a sua pior sequência sem vitórias no ano. Não é só no Brasileiro, não. O Vasco completa agora 6 jogos sem vencer em 2024. Nem com Ramon Dias, nem com Álvaro Pacheco, que nem completou 6 jogos, também convenhamos, o Vasco teve uma sequência tão ruim sem vitórias. Não venceu, o Flamengo é normal,
Não venceu o Cruzeiro é normal, fora de casa. Não venceu o Palmeiras em campo neutro também. O Atlético Mineiro fora também. Agora, o Juventude em casa deveria ser uma obrigação. Até porque o Vasco não surpreendeu positivamente em nenhum dos jogos mais complicados. Tinha que fazer o dever de casa e não fez. Então o Vasco tem que ligar o alerta, porque agora vai ter o São Paulo fora, que é um adversário muito difícil, vai muito possivelmente entrar pressionado contra o Atlético Mineiro. Se o Vasco não conseguir um bom resultado em São Paulo contra o São Paulo, vai entrar com muita pressão já em cima do time pela classificação, e se ela não vier, e o Vasco não é mais time que o Atlético, que hoje deu uma tropeçada, mas estava com meio time reserva, o ataque todo praticamente reserva, tem expulsão de goleiro, enfim. O Vasco vai ter um fim de Campeonato Brasileiro, se não pressionado, como já foi em outros momentos, lutando contra o rebaixamento, mas com uma desconfiança a mais da torcida. O que poderia ser um fim de ano mais tranquilo para o vascaíno, pode ser um fim de ano mais cabisbaixo. Eu já tinha falado aqui até em outros momentos, olha, o Vasco está no meio, mas tem muita gente perto. O próprio Juventude hoje poderia ter igualado os pontos do Vasco. Ah, mas o Vasco tem um jogo a menos. Só é relevante se ganhar. Se perder para o Cuiabá, é só saldo de gols a menos. Então, não adianta ter jogo a menos e jogar mal. Então, o Vasco tem que ligar o alerta para começar a tentar entender o que está acontecendo com o time. As deficiências desse time. O Paiva vai ter aí agora, se não me engano, 11 dias para trabalhar o time visando o jogo contra o São Paulo. O Vasco precisa encontrar alternativas de saída de bola que não seja bola no pé do Sforza. Não deu para sair bola longa do Maicon. O Vasco tem que produzir mais do que isso. Aliás, falei que do Hugo Moura, que saiu, foi quem conseguiu sair em muitos momentos, ele e o João Vitor. E sempre com arrancadas, sempre com condução. Né? Foi, ou seja, muito mais no individual do que numa troca de passes coletiva. O Vasco precisa encontrar alternativas de jogo coletiva para sair de pressão. Senão vai ficar muito fácil para os adversários neutralizarem o Vasco. Até porque para a bola longa, o único que tem para disputa é o Verratti. E a gente tem visto cada vez menos o Verratti levando vantagem nesse tipo de jogada, porque está manjado. Hoje foi o Bosa que colou nele. E é um cara que incomoda ali o tempo todo. Então o jogo do Verratti, essa saída longa no Verratti, já está manjada.